Fala pessoal, Pitaco na área, vídeo para estar falando sobre o Paris Saint-Germain. O PSG foi do retrocesso ao sucesso, do fracasso à tão sonhada aí conquista da Liga dos Campeões. Bom, vou estar falando para vocês o que levou o Paris Saint-Germain aí a conquistar pela primeira vez na sua história o tão sonhado título da Liga dos Campeões da Europa. Bom, a gente precisa falar do antes e do depois. O PSG teve vários grandes elencos, várias estrelas, muitos craques e colecionou muitos fracassos. Podemos citar aí os principais jogadores que passaram pelo Paris Saint-Germain que talvez foram as maiores apostas para tirar o Paris Saint-Germain da fila e eles não conseguiram trazer o título inédito da Liga dos Campeões aí para o Paris Saint-Germain. Vimos vários craques como Messi, Neymar, Mbappé, Ibrahimovic, Cavani, entre outros jogadores, Sérgio Ramos, enfim, muitos jogadores estrelas o PSG contratou ao longo dos anos e colecionou fracassos, não conseguiu conquistar a Liga dos Campeões com esses jogadores. Conseguiu chegar a uma final que bateu na trave, aquela final contra o Bayern de Munique do Lewandowski, que acabou perdendo por 1-0, aquela final na ocasião. E o Paris Saint-Germain é uma equipe que sempre ficou frustrada com muito investimento em grandes estrelas para apenas ficar colecionando títulos na França. Muito pouco. O Paris Saint-Germain sempre teve um orçamento para estar montando grandes elencos para ganhar a Liga dos Campeões. Sempre esse foi o objetivo e nunca conseguia. E agora, quem diria? O Paris Saint-Germain talvez montou um elenco modesto. Há quem diga que o elenco atual do PSG é um elenco modesto comparado a outros elencos que já teve ao longo dos anos. Se você for olhar jogador por jogador, não tem, para falar a verdade, nenhuma estrela. Se você for comparar aí com Neymar, com Mbappé, com Messi, com Sérgio Ramos, com Cavani, com Ibrahimovic, entre outros jogadores que passaram pelo clube. O próprio Buffon, goleiro, enfim. Mas o Paris Saint-Germain apostou numa estratégia diferente, que foi o quê? Trazer um grande técnico, um técnico de primeira linha, que foi aí o Luis Enrique, que talvez foi a grande contratação, a grande mudança nesse novo projeto aí do Paris Saint-Germain. E o Luis Enrique deu uma declaração recente falando que se continuasse o Paris Saint-Germain insistindo na mesma estratégia de trazer estrelas, grandes craques, ele não aceitaria o convite de treinar o Paris Saint-Germain. Mas parece que agora a estratégia mudou, agora o foco é outro. Teve uma grande mudança na questão de escolha de jogadores ali para vir para o Paris Saint-Germain. E você pode ver o perfil de cada jogador e realmente você vê que o perfil mudou muito. Não contratou grandes estrelas, mas isso não quer dizer que o Paris Saint-Germain não fez grandes contratações. Muito pelo contrário. Muitos aí consideram um ótimo jogador, por exemplo, o jogador da Geórgia, o Kvaratskhelia, ex-Napoli. Um jogador que talvez foi a grande contratação do Paris Saint-Germain. Mudou de patamar aí o Paris Saint-Germain ao longo da temporada, essa contratação. E você vê também contratações pontuais ali interessantes que vieram e deram muito certo, como o próprio Vitinha, que arrumou o meio de campo do Paris Saint-Germain. Você vê jogadores promissores como o próprio João Neves, um dos grandes nomes aí da nova geração aí de Portugal aí, um ótimo volante. E você vê o Paris Saint-Germain usando muito a categoria de base.
O próprio Doué aí, que foi o grande craque aí da final, da base. Você vê o próprio Barcola, que foi contratado aí, que deu muito certo, que é uma jovem promessa aí da França. Você vê jogadores jovens, você vê uma aposta em jogadores promissores. E os remanescentes ali, que foi o Marquinhos, capitão ali, líder, você vê que contratou ali o Pátio Tenório ali na zaga, que compôs bem a zaga com o Marquinhos. Enfim, o Nuno Mendes ali foi mantido. Então você vê que o Paris Saint-Germain é um time que mesclou muito bem esse atual elenco. Manteve ali os principais da base dos anos anteriores, que já vinha se destacando, que já estava consolidado no time aí do PSG. Donnarumma aí, que foi um goleiro que veio, teve alguns momentos que colecionou aí falhas, foi mal, mas não deixa de ser um grande goleiro. E a grande contratação do Hakimi nos últimos anos também, que é um dos melhores laterais direito do mundo. Enfim, o Paris Saint-Germain ele conseguiu pela primeira vez finalmente montar um time de futebol. Porque antes o Paris Saint-Germain não era um time de futebol. Era um time cheio de craques, era cheio de estrelas, mas não era um time de futebol. Era um time muito individualista. O próprio Neymar deu uma declaração algumas vezes falando em algumas entrevistas que o Paris Saint-Germain não deu certo por conta que era muito ego, muita vaidade, um querendo ser melhor que o outro. E isso a gente sabe que acaba atrapalhando. Muita estrela no mesmo time acaba atrapalhando. Muitas das vezes não costuma dar certo. Porque é um querendo ser melhor que o outro, é um querendo protagonismo para si. Todo mundo quer ser o protagonista, quer roubar a cena, chamar a atenção. Então, o Paris Saint-Germain, eu acredito que fracassou nos últimos anos e não conseguiu a Champions League, muito por conta que queria colecionar vários craques, várias estrelas ali no time. E uma equipe de futebol tem que montar um time que seja coletivo, que jogue um pelo outro, que jogue de forma coletiva. E o Luiz Henrique chegou no Paris Saint-Germain e implementou isso. Exigiu que o time dele fosse coletivo. Não exigiu, não pediu grandes craques e grandes estrelas. Enfim, e agora a gente vê o grande sucesso aí. A gente viu aí o massacre que foi do Paris Saint-Germain contra a Inter de Milão. Simplesmente um 5-0 e não foi à toa, não foi por acaso. Essa equipe do Paris Saint-Germain já tinha eliminado Arsenal e Liverpool na Liga dos Campeões, grandes equipes que estavam sendo cotadas inclusive para chegar na final e podendo até ser campeão. Então, o Paris Saint-Germain ele mudou a estratégia. Em vez dele contratar grandes craques aí, grandes estrelas para o seu time, ele preferiu investir na contratação de um grande técnico, porque técnico faz a diferença, técnico ganha títulos. E o Paris Saint-Germain consegue não só a sua primeira e tão sonhada Liga dos Campeões, mas como também a tríplice coroa, ganhou todos os títulos aí da temporada. E o Paris Saint-Germain finalmente entendeu o que precisava ser feito e colocou em prática. E, para finalizar, temos que falar dele, Dembélé. Quem diria que este jogador, que na época de Barcelona se esperava muito dele, tinha grande expectativa dele arrebentar no Barcelona, ser um grande craque, um grande jogador. Teve altos e baixos no Barcelona, mas acabou saindo do Barcelona e veio para o Paris Saint-Germain e veio para ser aí o protagonista, para chamar aí a responsabilidade. Veio para substituir nada mais, nada menos que Mbappé. E quem diria, ele conseguiu isso. Agora eu fico imaginando
como deve ser a frustração de jogadores como Neymar, Messi, Mbappé, entre outros que passaram aí pelo Paris Saint-Germain que não conseguiram ganhar a Liga dos Campeões, e o Dembélé aí, junto com Kvaratskhelia, junto com Doué, Barcola, Zaire Emery, Vitinha, João Neves, entre outros jogadores do Paris Saint-Germain aí, conseguiram o título inédito aí da Liga dos Campeões. Futebol é jogado coletivamente. Nem sempre o individualismo, nem sempre o time que tem várias estrelas vai ser campeão e vai conseguir jogar um bom futebol. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí nos comentários sua opinião aí. O que você achou aí dessa reviravolta? O Paris Saint-Germain aí deu a volta por cima. Deixa aí nos comentários sua opinião aí sobre o Paris Saint-Germain. Deixa o like, se inscreva no canal Pitaco. Até o próximo vídeo.